Boa noite, pessoal. Estou aqui no espaço Shinzen, no Dojo do Círculo, onde, continuando o nosso trabalho para exame de faixa preta, eu vou ter a honra de entrevistar o sensei José Antônio, terceiro dan de Aikido, primeiro dan de Karatê, mas nós vamos falar aqui sobre o Aikido. E para mim será uma honra conhecer um pouco mais dessa personalidade, né? E da arte marcial que ele leciona. Por favor, sensei. Ouça. Sempre um prazer. Tudo bem, sensei? Tudo bem. Ouça. Bom, sensei, dando início à nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre sua trajetória, sobre sua história como um praticante de artes marciais, como um professor. Introduz um pouco para nós aí, um pouco da sua linhagem. Ok. Eu comecei arte marcial com 12 anos de idade. Comecei com judô. Tinha medo, era uma criança medrosa, insegura, tinha pesadelos. E meu pai resolveu me colocar no judô. Fiz 2 anos de judô, mas aí depois ele achou que eu queria ser professor e disse não. Inventou uma desculpa e me tirou do judô. 1 ano depois, minha mãe foi no Geraldão e viu um treino de karatê com o professor Camarão. E achou muito bonito, a parte física era bem forçada, era uma hora de educação física, depois uma hora de karatê. E eu comecei o karatê ali, tinha 14 anos de idade. Treinei karatê dos 74 a 94. 94 eu deixei e comecei, já tinha começado o Aikido em 90. Treinava Aikido e Karatê, Aikido e Karatê. Em 94 meu mestre disse, como é? Decidiu, eu digo não, meu trajeto é o Aikido. Deixei o Karatê por motivos assim, pessoais, assim, mais internos, né? Eu achava que o Karatê ficou muito competitivo, mais voltado à competição e troféu, e treinar por treinar, para ganhar medalha e coisa. Eu digo, isso aí não está me preenchendo. Começou a ser uma coisa enfadonha. Eu digo, não, eu quero uma arte marcial que me complete. E eu acho assim, eu sei que a arte marcial, jiu-jitsu, karatê, a pessoa tem que se encontrar naquela arte. Porque a gente não pode dizer, não, o Aikido é melhor, ou o jiu-jitsu é melhor. Não. Quem decide qual a arte melhor é a pessoa, porque ela é que tem que se encontrar naquela arte. Né? Eu me encontrei no Aikido. Então comecei o Aikido em 90. Né? Em 94 decidi realmente seguir. E aí comecei a viajar, fui para Portugal, para Bélgica. Todo ano passava 2 meses lá com meu mestre, recebendo os ensinamentos. E essa foi minha trajetória na arte marcial. Eu tinha, na época, quando comecei o Aikido, eu tinha 28 anos. Estou agora com 55. E é muito louvável que essa parte que o senhor falou, onde o praticante deve se encontrar com aquilo que está fazendo, né? Eu acho que isso realmente, em tudo na vida, né? Não só na arte marcial, mas em tudo na vida, Exato. Isso vem a corroborar a importância dos valores que aquela pessoa busca em algo, né? Então, assim, e já que o senhor falou que o senhor se preencheu com o Aikido, porque encontrou no Aikido valores e filosofias que iam de encontro, aliás, vão de encontro não, vão a favor da sua linha de pensamento. Fala um pouco sobre o Aikido, para quem não conhece, de onde veio, como iniciou, como chegou no Brasil, essa questão de competição, não competição. Fala um pouco disso aí para nós, por favor, sensei. Olha, o Aikido moderno, né? Ele remota do Aikijitsu, né? O Aikijitsu, século IV mais ou menos. E o Ueshiba, que é conhecido como pai do Aikido moderno, né? Ele treinou Aikijitsu, depois Daito Ryu e Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu japonês. E pouco tempo depois ele começou a treinar o Jo, que é o Jodô, que é o caminho do Jo, que é o bastão curto, que é usado no Aikido. E treinou também o esgrima japonês, que é o Kendo, né, conhecido mundialmente hoje, e o Iaido, que é uma parte do esgrima japonês. A partir daí, ele conheceu um mestre espiritual de uma seita japonesa e
ele participou de várias guerras, e essa corrida do combate, então ele pegou imobilizações do Aikijitsu e do Jiu-Jitsu que iam a favor da articulação, da musculatura, e introduziu no Aikido moderno. E a única técnica que ele deixou no Aikido, que é contra a articulação, é uma imobilização, que a gente chama de Jujigarami, né? E, bom, a partir daí, ele procurou essa coisa da unidade, né? De você se encontrar através do movimento, né? De interiorização, a questão do respeito, da honra, da integridade física, mental, né? No Brasil, o Aikido, ele chegou aqui por volta de 1950, mais ou menos. E, assim, não tem muitos registros. A gente sabe de Kawai Sensei, que morreu acho que uns 3 anos atrás, né? Começou lá em São Paulo e aí foi se difundindo pelo Brasil, né? Aqui no Nordeste começou com o professor Paulo Roberto, que foi aluno do meu mestre, né? Ele veio para cá em 90, começou a difundir. Antes eu já tinha procurado, liguei para São Paulo, pedi professores para cá, mas eles disseram que era impossível, não tinha condição, ninguém se dispunha a vir para aqui, para o Nordeste. E aí depois que esse professor veio, eles começaram a ligar, né? Aquela questão do espaço, né? De querer tomar espaço. E, rapaz, agora que já tem uma pessoa do Aikido, e pronto. E aí foi isso aí, né? É isso aí, né? E assim, falando um pouco sobre a filosofia dessa arte marcial, né, quais são os princípios filosóficos do Aikido aos seus praticantes? A não resistência, né? Você dominar o parceiro a partir da força que ele te impõe para te agredir. Ou seja, desviar o movimento, né? Envolver o parceiro de forma que você consiga controlá-lo sem machucá-lo ou causar alguma lesão. Esse é o princípio básico. O Ueshiba, o pai do Aikido moderno, ele dizia que quando você agride uma pessoa, você na realidade está agredindo o universo. Que você está agredindo o seu semelhante. Então o Aikido preza pela não agressão, pela não competição, como é que seria essa exclusão? Não agressão e trabalha não competição. Apesar de que tem uma linha do Aikido que trabalha a competição, que foi uma coisa que o Ueshiba, antes de morrer, pediu muito, disse, não quero competição no Aikido, não quero competição no Aikido. Mas aí, depois que o mestre morre, alguns alunos tomam linhas diferentes, né? E tem um Aikido competitivo que, particularmente, eu não vejo graça nenhuma. E assim, essa questão da não competição, qual seria o motivo para isso? Assim, qual o valor que está associado a isso, para que a gente possa entender o que é que se busca em termos de crescimento espiritual? Veja só, no caso da não competição, o Aikido, um dos trabalhos do Aikido é cortar o ego, né? Perfeito. Então, geralmente, a pessoa... Eu treinei karatê, né? Então você, não, eu sou campeão, eu fui campeão disso, eu fui campeão daquilo, né? Essa é uma parte, assim, que a gente vê como negativa. A gente sabe que a competição tem uma parte positiva, que é a interiorização, o contato com outras pessoas, a superação, o contato com outras pessoas de outros estilos. E a gente faz isso, só de uma forma diferente. A gente tem os estágios de Aikido, que é onde várias pessoas de várias escolas diferentes se encontram para praticar junto. Mas não há a competição de escolher quem é o melhor, né? A gente procura sair fora dessa linha de querer ser o melhor. O meu mestre dizia uma coisa interessante. Ele dizia, no Aikido, você não tem um adversário, você tem um companheiro que vai ajudar nas suas dificuldades. Como? Tentando bloquear uma técnica, tentando paralisar você, e aí você vai trabalhar suas dificuldades, né? Tentar fazer aquela imobilização, uma queda que é mais difícil, que tenta lhe projetar num ângulo mais complicado, para ver como é que você se sai. Então essa é a forma de a gente trabalhar
essa questão da interiorização com outros grupos. Tá. E dentro dessa linha, se o senhor pudesse falar um pouco resumidamente, sobre companheirismo, o que é que o senhor me falaria? O companheiro, né, no Aikido, eu trabalho muito isso com meus alunos, que é o seguinte, às vezes, no Aikido, como nós trabalhamos nessa coisa da interiorização, de ser um com o outro, de ajudar o companheiro, às vezes, num movimento, muitas vezes as pessoas entendem mal essa parte do ajudar. Ou seja, eu estou fazendo uma técnica com você e você está fazendo uma técnica comigo, vai me projetar. E aí eu me jogo antes. Isso não é ajudar. Isso é atrapalhar o desenvolvimento do outro. Como é que eu ajudo? Eu ajudo atacando corretamente e esperando que você me projete corretamente. Eu crio uma dificuldade para que você trabalhe aquela técnica. E não eu facilitar para você. Esse é o companheirismo. A gente chama o mestre chamava de você ser o companheiro do outro. Você acompanha com o coração. Como? Sendo verdadeiro com o outro. Entendi. Porque se você vai fazer uma técnica comigo, e antes de você terminar eu me jogo, sem ter sentido aquela técnica, sem ter sido realmente arremessado ou imobilizado, eu não estou lhe ajudando, estou lhe prejudicando. Porque você está pensando que está fazendo, quando na realidade não está fazendo. Eu estou ajudando. Isso não é uma forma de ajudar. Eu ajudo quando eu travo, quando eu tento dificultar, e aí você me imobiliza mesmo. Aí eu estou sendo seu companheiro. Eu estou lhe ajudando a crescer. Certo. O que é que a gente pode falar sobre tolerância? Tolerância. Tolerância eu acho que é um fruto que você tem que cultivar, né? Porque a gente vê o Aikido, né? Eu conheci o Aikido, treinei o Judô, né? Treinei o Karatê e parti para o Aikido. Então, a gente, nesse caminho de arte marcial, a gente vê pessoas de várias personalidades, né? Vários tipos de criação, várias deficiências, coisas que devem ser trabalhadas no ser humano, né? Então, às vezes vê um pouco de perversidade, às vezes, no colega, né? E aí você precisa entender que ele está num nível que você pode estar um pouco à frente, às vezes você pode estar um pouco atrás, aí cria aquele atrito, né? Então, a tolerância é entender que a pessoa está num caminho que é o mesmo seu, né? E que você precisa ter essa tolerância de entender que ele está um pouco atrasado e que você precisa, às vezes, sofrer um pouco, né? E, às vezes, junto com ele, porque, às vezes, você vai ter que dar aquela mensagenzinha de que, olha, não é por aí. E, às vezes, isso daí você não diz com a voz, você não fala, você age, né? O praticante de Aikido adquire mais paciência? Creio que sim, mas isso daí é uma questão a ser... É como tudo no Aikido, né? É uma questão pessoal. Pessoal, né? Certo. Eu creio que a questão da paciência é uma coisa que deve ser trabalhada interiormente, individualmente, né? Como? Eu posso te pedir para ser paciente. E você, não, eu vou ser paciente. E aí vem uma situação onde você tem que exercer aquela paciência. Se você tiver consciência de que tem que trabalhar a paciência, você vai dar uma travada e dizer, epa, peraí, não, eu tenho que realmente ser mais paciente, eu tenho que... E aí você pode simplesmente dizer, não, eu vou estourar mesmo aqui, pronto. A oportunidade que você teve de trabalhar a paciência foi embora ali. Vai haver outras oportunidades, mas se você não começar nas pequenas, né, pequenas coisas, e às vezes no caso, eu fiz um pouco de jiu-jitsu com o Júnior Andrade na Physical, foi muito interessante. E às vezes o cara te puxa numa imobilização e dá aquela puxadinha a mais que você sabe que não precisava, você já bateu, e te machuca e você olha assim e rapaz, tem que ter um pouco de paciência aí com o amigo. Colega, você machucou um pouco aí e tal, vamos ver. Eu acho que é por aí. É por aí, tá certo, mestre. E o senhor acredita que esses valores e boas práticas e filosofia das artes marciais, elas podem construir um caráter e a formação cognitiva do praticante?
Pode sim. A disciplina, eu acho que uma das coisas mais, assim, presentes, eu acho, na arte marcial é a disciplina. Disciplina, né? A disciplina, rapaz, isso me ajudou na vida em muita coisa, sabe? A disciplina, aquela coisa de você focar numa coisa, sabe? A questão da concentração, né? Eu vou me disciplinar para estudar uma aula de arte marcial onde você está ali focado. Tem pessoas passando aqui e ali, eu já dei aula em academia. Você sabe que a movimentação é grande. É gente de balé, é gente de ginástica, é gente disso daqui passando ali e aqui. E você está ali na aula, tem que ter uma autodisciplina e uma concentração que só a arte marcial traz, eu creio. Onde você está ali, aquelas pessoas estão passando, mas você está ali, focado no professor, sabe? Aquela disciplina do, não, eu vou me concentrar porque esse aqui é o meu caminho. Tá. E o senhor tem algum exemplo de algum aluno conhecido próximo que ele mudou através da prática das artes marciais? Tenho, eu tive um aluno, não vou falar o nome porque assim, É uma questão de ética, né? de ética, Que também é um valor, né? que é um valor bem praticado nas artes marciais, né, a ética. Ele, quando chegou para treinar comigo em 94, ele disse, professor, eu tenho um problema. Era um oficial novo das Forças Armadas. Ele disse, olha, eu tenho um problema de... Eu sou PMD. Eu digo, PMD? Eu digo, é psicótico maníaco depressivo. Eu digo, rapaz... Ele disse, olha, eu conheci o Aikido de lei e tal, e fiquei sabendo desse dojo aqui, e eu queria praticar. Agora eu quero deixar minha arma com o senhor, porque assim eu sou meio esquentado. E aí, sei lá, uma tapa aqui, um negócio, eu posso estourar. E aí deixava a arma comigo, deixava a pistola comigo antes do treino. E começou a praticar, foi tomando gosto, praticando, e houve uma mudança. Você via que era um cara estourado, qualquer coisa ele se agitava. Daqui a pouco o cara foi acalmando, conseguia escutar, às vezes, brincadeiras, né, de amigo, às vezes tirava onda. Eu digo, rapaz, não tira onda muito com fulano, não. E ele já começou, e depois de uns 4 anos, ele, professor, diga, esse rapaz, o Aikido mudou minha vida. Preciso mais tomar remédio, consigo escutar coisas que eu não escutava antes, já queria partir para a briga, já queria dar um tiro. Mudou minha vida. E eu digo, rapaz, que coisa maravilhosa. Então, incrível, o Aikido mudou. E eu creio que o Aikido, tanto como o Karatê, como o Jiu-Jitsu, consegue mudar. Tive outra experiência no Instituto de Cegos, em 95. Fiquei de 95 a 99 lá. Eu achei interessante o Instituto de Cegos, quando a gente chegou lá, as crianças. Eu trabalhei com criança e trabalhei com jovem, adolescente, 10, 12 anos. Eles eram assim, né, e viviam assim, fechado, balançando. Começaram a treinar o Aikido, 2, 3 meses a gente já via uma mudança na postura. Já não era menino que andava com os ombros fechados. Oprimido, né? Oprimido. Já era... Autoconfiança. Autoconfiança, já andava, apesar da deficiência visual... Mas o eu interior foi ativado. O interior foi ativado, rapaz. Eles já tinham uma boa noção de espaço, isso aumentou. E eu experimentei coisas interessantes, porque é muito difícil você fazer uma queda. Fazer queda pra gente é fácil, né? Você tá vendo na direção e tudo. E eu ensinando aqueles meninos queda. Eu digo, rapaz, eu vou testar vou ver como é que é isso. Amarrei uma venda nos olhos, rapaz... É difícil. É difícil, não é fácil não. Não é fácil não. E aqueles meninos, rapaz, estavam fazendo querer de todo jeito. A gente explicava uma imobilização, uma projeção. Rapidamente eles absorviam, sabe? É aquela coisa de você ter uma deficiência num dos sentidos, né? Aguça outros. Que bom. Tipo, audição, né? Tato, né? A noção de espaço. Quando a gente fez o dojo lá, eles entraram. Professor, a gente quer dar uma volta. Eu digo, pra quê? Ele disse, não, que a gente quer ver o comprimento e a largura. Pai, nunca vi um menino daquele cair numa saída. A percepção espacial que foi ativada. Espacial, né? Foi ativada. Sensei, assim, como sensei,
do Aikido, como lecionador, orientador, qual é a sua missão? Eu creio que a missão de todo professor de arte marcial é fortalecer o interior, né, através da disciplina, dos bons modos, da ética, né, da moral, que eu vejo hoje no mundo um pouco perdido, do respeito, né. Eu vi entrevistas aí no YouTube, professores que assim são desrespeitados, né. Na arte marcial você não, se você vê um professor, eu nunca vi, na realidade é essa, eu nunca vi um aluno de respeitar um professor de arte marcial. Essa cultura que eu acho que é oriental, né? A coisa do você honrar aquele que está te guiando por um caminho. Isso aí. Eu acho interessante, eu sou cristão, e Provérbios diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até o final da vida não se desviará dele. Ou seja, quando eu digo ensina a criança no caminho, eu estou com ele no caminho. Isso aí. É diferente você dizer, olha, vá por ali. Você ficou e a pessoa está indo só. O professor não, o professor ele acompanha. Né? Às vezes, como meu mestre dizia, ele dizia, olha, o amor, que o caractere de Aikido é Ai, é amor. Ki é espírito, sopro. E Do é a via. Né? Ele dizia, o amor é forte. Às vezes o amor precisa bater para alinhar determinadas atitudes, determinados caminhos que o aluno quer se desviar e o mestre precisa, e o professor precisa, às vezes, dar uma tapa para despertar, ó, é aqui, não se desvie não daqui não, o caminho é esse. Perfeito. E para a gente encerrar, se o senhor pudesse passar uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo e aquelas pessoas que querem se tornar um vencedor na vida, um vencedor no esporte, que estão com algum problema de superação e precisam vencer, simplesmente vencer. Não necessariamente no sentido de competição, mas no sentido de se superar. O que é que o senhor diria para essas pessoas? Primeiro... Qual seria a dica, né? Eu acho que o primeiro é saber. Né? Saber o que é que você quer. Né? Esse é o primeiro... Porque, você vê, eu comecei minha história de arte marcial com judô. Era uma criança, tá certo, mas a gente começa de pequeno, né? A atitude dos pais, de pessoas que nos cercam. Né? E fui descobrir meu caminho 28 anos depois. Então, primeiro saber o que é que você quer. Depois, ter determinação dentro do que você quer. Ser determinado. Terceiro, perseverança. Nunca desista. E a arte marcial ensina muito isso. Né? Numa luta, se você vai sem determinação e se você não persevera na luta até o final, você já está pelo menos com 80% dela perdida. Né? Perfeito. Bom, gente, é isso aí. Para mim foi uma honra. Eu agradeço demais o tempo que o senhor passou aqui conosco, né? E a chance, a oportunidade que nos deu e que me deu também. Eu aprendi muito com seus ensinamentos, com suas palavras. E é por isso que as artes marciais, elas têm o crédito delas, porque há pessoas como você que prezam pelo bom caminho e que têm essa missão de propagar isso adiante com seus alunos, seus seguidores. Tá? É uma honra. Hoje está de parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Boa sorte no exame. E o Júnior Andrade, você está fazendo um trabalho excelente. Você é um diferencial no jiu-jitsu aqui em Pernambuco. Quando alguém pergunta para o jiu-jitsu, eu digo, procura o Júnior Andrade. Ele e seus alunos. Eles trazem para mim uma referência do jiu-jitsu aqui em Pernambuco. Você tem um trabalho excelente. Conheço você como pessoa e como professor. Muito obrigado. Até a próxima.